graça e a paz do Senhor Jesus para todos os irmãos e amigos. Vamos hoje estudar mais um pouco sobre a Palavra de Deus. A nossa lição de número 11 tem o título assim: Esdras vai a Jerusalém ensinar a Palavra do Senhor. O texto áureo está em Hebreus capítulo 6, versículo 5a. E provaram a boa palavra de Deus, a verdade prática. A palavra de Deus é semelhante a uma afiada espada, é poderosa e penetrante. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Esdras, capítulo 8, versículo 1 a versículo 12. Vamos fazer uma oração ao Senhor. Pai querido, nós te glorificamos. Nós bendizemos o nome do Senhor, porque sabemos que Tu és real, o Deus de toda a existência. Nós clamamos a Ti nesta manhã, ó Pai, pedindo ao Senhor que venha nos abençoar. Ó Deus, que a graça do Senhor seja abundante em nossas vidas, abundante, meu Deus, nas famílias do Brasil, e que o Senhor possa abençoar esta nação e que ela seja próspera, próspera na Tua palavra, próspera, Senhor, no desenvolvimento econômico, um povo próspero em saúde, um povo abundante, e que a paz do Senhor venha reinar em nossos corações, que sejamos alcançados por Ti, porque o Senhor tem a boa mão sobre nós para livrar, curar, salvar. Nós Te glorificamos e bendizemos e Te agradecemos por tudo, pelos bens e benefícios gerados a nosso favor. Em o nome do Senhor Jesus, nós podemos dizer amém e aleluia. Vamos para a nossa introdução. Veremos nesta lição como o rei da Pérsia enviou Esdras a Jerusalém para verificar se a vida eclesiástica dos judeus estava de acordo com a lei de Deus. Interessante que Deus tocou no coração desse rei, um rei ímpio, um rei idólatra. Ele convivia numa nação idólatra, mas Deus trabalhou no coração daquele rei. E ele foi mudando o seu entendimento e favoreceu a Esdras a chegar em Jerusalém, que nós vamos estudar a seguir, de forma que o plano de Deus foi feito, foi realizado, porque para Deus não há impedimento. Deus usa quem Ele quer e no tempo que quer. Aleluia. O tópico primeiro. O rei da Pérsia chamava Artaxerxes. Então Artaxerxes envia Esdras a Jerusalém. O subtópico primeiro está assim escrito: os judeus sob o domínio dos persas. Aconteceu que quando o reino da Pérsia conquistou o reino de Nabucodonosor, que era o reino da Babilônia. Eu falo de Nabucodonosor porque foi o rei mais importante daquele reinado. Nabucodonosor já não estava mais no comando quando o reino da Pérsia invadiu e conquistou e dominou a Babilônia. Então, quando a Pérsia conquistou aquela região, o povo judeu imediatamente passou sob o domínio e comando do reino da Pérsia. E eles puderam verificar que os reis da Pérsia eram mais compassivos, mais brandos do que os babilônicos. E eles se relacionaram naquele reinado. E quando o Senhor devolveu o povo da Babilônia para Jerusalém, sob o comando e orientação do rei Ciro, ficaram algumas pessoas no reinado lá da Pérsia, junto com os reis. Eram pessoas que tinham uma missão extraordinária ali, que era testemunhar de Deus. E eles permaneceram por um tempo e depois foram sendo devolvidos posteriormente. Então, o rei da Pérsia, como eu já falei, enviou Esdras a Jerusalém, que está no subtópico 2. Esdras é enviado a Jerusalém para ensinar a lei de Deus.
O rei da Pérsia ficou impressionado com a habilidade de Esdras, um homem temente a Deus, que dominava muito bem a lei, as escritas da lei. Ele era muito habilidoso, muito versátil na sua comunicação. E aquele rei ficou impressionado com a habilidade de Esdras e quis, junto com seus 7 conselheiros, enviá-lo a Jerusalém, a fim de inquirir acerca da situação espiritual dos judeus residentes em Jerusalém. Veja que maravilha, ele interessou-se, né? Como estavam os judeus lá em Jerusalém. A importante carta que o rei enviou com Esdras. Quando o rei fazia uma carta, se cumpria naquela época, né? Era uma espécie de passaporte forte. E o rei deu carta a Neemias para que ele seguisse e fosse a Jerusalém, ver como estava a vida espiritual dos judeus naquele lugar. E conforme Esdras, capítulo 7, versículo 12 e 13, eu vou ler agora, preste atenção como é importante isso aqui. Para aquela época, capítulo 7, versículo 12, Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei de Deus do céu, paz perfeita, versículo 13, por mim, pelo rei, se decreta que no meu reino todo aquele povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, vá. Então existia ainda sacerdote também israelita naquele reinado, e o rei liberou para quem quisesse ir para Jerusalém, podia acompanhar Esdras, não tinha problema. Então Deus trabalhou no coração desse rei para que o povo de Israel retornasse a Jerusalém para a reconstrução espiritual dos que estavam lá. E em Esdras capítulo 15 a 17 está assim escrito: os que fossem a Jerusalém poderiam levar consigo ouro e prata. Veja, vamos ler em Esdras 15 a 17. 15. E para levares a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros voluntariamente deram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. Ele reconhecia que Deus estava em Jerusalém, era uma cidade santa, né? Então o rei estava liberando ouro, prata, estava mandando Esdras e os israelitas que acompanharam Esdras com abundante recurso de ouro e prata. Em vez do 16, e toda a prata e o ouro que achares em toda a província de Babilônia, com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes que voluntariamente oferecerem para a casa do seu Deus, que está em Jerusalém. Portanto, comprarás com este dinheiro novilhos, carneiros, cordeiros, com as suas ofertas de manjares e as suas libações, e oferece-as sobre o altar da casa do vosso Deus, que está em Jerusalém. Ele compreendeu certinho o rito de adoração dos judeus ao grande Deus. Ele já tinha notícia, já tinha sido notificado, certamente por Esdras, não é, como um grande líder e um professor extraordinário, comunicador da palavra de Deus. E ele disse: olha, vai, leva, não é, o ouro e prata, compra o que quiseres para oferecer sobre o altar da casa de Deus. Maravilha, né? O que Deus faz. Vejamos agora o versículo 19. Os vasos sagrados e os utensílios que te foram dados para o serviço da casa de Deus, restitui-os perante o Deus de Jerusalém. Então, ainda existiam alguns vasos, algumas relíquias por aí, e ele disse: olha, devolve tudo, entrega, né, a casa do Senhor lá em Jerusalém, não deixa nada aqui. Eu vou repetir o versículo 19. E os utensílios que te foram dados para o serviço da casa de teu Deus, restitui-os perante o Deus de Jerusalém. Maravilha isso aí. O rei estava com o coração liberto, né? Não somente o coração, mas como o entendimento do rei, estava compreendendo que deveria tudo retornar a Jerusalém, porque era projeto de Deus, não é? Deus já estava
com isso no coração plantado, e quando Deus começa a trabalhar, ninguém pode impedir. Ele move pessoas, ele move céus, move montanhas. Deus faz todas as coisas porque ele tem completo domínio de todas as coisas. Pois bem, e ele diz, qualquer despesa seria paga pelo tesouro do rei. O rei ainda estava bancando, né? Bancando, custeando todo o transporte, porque sabia que era muito importante o retorno de Esdras para Jerusalém, para cuidar da vida espiritual daquele povo. E agora, no versículo 24 e 26, o que é que diz 24 e 26? Também vos fazem saber acerca de todos os sacerdotes, levitas, cantores, porteiros, netineus e ministros da casa de Deus, que se lhes não possa impor nem direito, nem antigo tributo, nem renda. Eu vou ler novamente. Como é importante isso aqui. Também vos fazemos saber acerca de todos os sacerdotes, levitas, cantores, porteiros, netineus e ministros da casa de Deus, que se lhe não possa impor nem direito, nem antigo tributo, nem renda. Ou seja, veja que o rei estava isentando aquele povo, não é, que fazia o trabalho do Senhor, de todo tipo de imposto, de despesa. Pelo contrário, o rei foi contribuir para que eles pudessem prosperar no ensinamento da palavra do Senhor. Eu acho que nós podemos sugerir ao nosso presidente da República, não é, que assim pense numa lei que possa isentar a igreja de tributos também. Por quê? Porque a igreja faz um grande trabalho social. Se não for a igreja na face da terra, a nossa sociedade estaria muito prejudicada. Mas ela investe com todo o desejo, investe com o seu trabalho, empreende financeiramente, ela se dispõe a ajudar, a contribuir, a endireitar a vida das pessoas que estão equivocadas, ensinando a palavra do Senhor, que nós veremos mais adiante como é importante o ensinamento dessa palavra. Portanto, a isenção lá na Pérsia, já antigamente já acontecia isso. Quem sabe se não transporta-se para o tempo atual, que são as igrejas trabalhando voluntariamente na obra de Deus e contribuindo e favorecendo a nossa sociedade. Agora vamos ver o nosso versículo 26, o que diz. Olha o que o rei diz. E todo aquele que não observar a lei de Deus e a lei do rei, logo se faça justiça dele, quer seja morte, quer decreto, quer multa sobre os seus bens, quer prisão. Então o rei deu uma ordem: olha, se não obedecer aí, vocês estão sujeitos a penalidades que não são boas para vocês. Então preste atenção, porque o rei está mandando, né? Hoje não é mais assim, hoje é diferente, não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Mas naquele tempo o rei mandava, né? O rei tudo podia. Então, quando ele dava uma ordem, as pessoas tinham que obedecer. E com isso, Esdras louvou a Deus, grandemente louvou ao Senhor. É o que a igreja faz hoje. Todo bom cristão que teme a Deus, louva ao Senhor. Vamos louvar a Ele, porque Ele é digno de toda a honra, de todo louvor e de toda a glória. Tópico 2. Esdras ensina a palavra ao povo. Subtópico 1. Esdras sai da Babilônia e vai a Jerusalém, conforme a ordem do rei. Esdras viajou para Jerusalém acompanhado de um grupo de judeus. Estima-se uma viagem de 4 meses. Naquele tempo não tinha o conforto de hoje. Não tinha avião, não tinha veículos, era no pé mesmo, ou a cavalo. Não sei como eles fizeram esse transporte, eu não pesquisei, mas esse transporte do reinado da Pérsia para Jerusalém demorou mais ou menos 4 meses de viagem. E eles foram dispensar a segurança do Deus e falaram assim: vamos orar ao Senhor, porque Deus está nesse negócio. Porque para tocar no coração de um rei daquele,
de uma comunidade pagã, somente Deus. E o Senhor, quando está no negócio, sabe, as portas se abrem, os ferrolhos se quebram, os rios se abrem também, as águas param, quando Deus entra no negócio. Por isso é bom que nós estejamos sempre firmes na palavra do Senhor, porque quando as crises vierem, nós estamos abastecidos pelo poder de Deus, garantido pela sua palavra e também por sua mão poderosa. Foi o que Esdras entendeu, que Deus estava com ele, estava no propósito, e era tempo de Esdras voltar. E ele voltou a Jerusalém para ensinar a boa palavra de Deus. Subtópico 2, o encontro de Esdras com Neemias. É como o encontro de dois rios, né? Com abundantes águas espirituais. Quando Esdras chegou a Jerusalém, encontrou Neemias, e Neemias alegrou-se bastante, e se encontraram. E Neemias uniu-se a Esdras na tarefa para anunciar a palavra do Senhor, para ensinar. Veja a grandeza de Neemias na reconstrução dos muros, a liderança daquele homem, homem autêntico, prudente, homem de oração, o enviado de Deus, encontrou-se lá com Esdras visitando a sua terra natal. Encontrou Neemias, e com certeza Neemias ficou muito alegre e começaram a fazer o trabalho do Senhor naquele lugar. Subtópico 3, Esdras ensina a palavra ao povo. O ensino é muito importante. O ensino esclarece, tira o homem da menoridade. Essa menoridade não tem a ver com idade cronológica, não é isso. Mas tira o homem da submissão e coloca no seu intelecto o melhoramento da sua consciência pela luz do conhecimento, o entendimento que se renova na memória da pessoa. E Esdras começou a ensinar. E o comentarista disse que na festa dos tabernáculos, no dia 1º do mês 7º, houve santa convocação. Era uma alegria muito grande, uma santa convocação. Que os judeus, mesmo sendo pecadores, que eles se ausentaram do Senhor, ou seja, tirou a sua obediência do Senhor para a idolatria, eles tinham na consciência de que Deus eu falo era porque me refiro à época lá de trás, era o Deus de toda a existência, o Deus do povo de Israel, o Deus que chamou aquele povo para uma grande missão. E eles se ausentaram, desobedeceram ao Senhor, mas eles sabiam que Deus era o Senhor de toda a regência, e eles ficavam muito alegres quando tinha essa santa convocação, porque sabiam que Deus estava no meio do seu povo. Então o povo se ajuntou como um homem diante da porta das águas, e Esdras trouxe o livro da lei. A lei de Deus foi lida ao povo desde da alva até ao meio-dia. Havia sido construído um púlpito de madeira para aquele fim, e as pessoas se alegraram, e ele estava ali abastecido, e tinha os cooperadores, auxiliares, grupos de levitas. Neemias estava lá e ele ensinando a palavra do Senhor. Que maravilha! Voltou a ensinar depois de 70 anos de cativeiro, voltando a palavra do Senhor ao coração e ao entendimento daquela geração. Subtópico 4. O ensino foi maravilhoso. O povo, ao ouvir a mensagem, começou a chorar e a lamentar. E Neemias e Esdras tiveram que intervir, exortando-os a se alegrarem no Senhor, conforme Neemias, capítulo 8, versículo 10. O que está escrito? Disse-lhes aos que estavam chorando: ide e comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao Senhor, ao nosso Deus. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Pois bem,
E com a palavra, certamente os judeus começaram a pensar e se arrepender dos seus males, das suas intenções, dos seus desejos, da sua idolatria. E quando ouviu a palavra do Senhor, eles choraram. Era uma mistura de tristeza com alegria, ou seja, era um processo de libertação daqueles judeus. O choro era mais ou menos assim. Eles estavam se libertando, e certamente nessa libertação tinha algumas dores emocionais. E Neemias e Esdras falaram: olha, não fiquem tristes não, vamos nos alegrar, é hora de nos alegrar, porque o que passou, passou. O que passou, passou, vamos agora glorificar o nome do Senhor. Porque quando nós alegramos o coração de Deus, nós estamos mais fortes. E ele falou essa frase maravilhosa: porque a alegria do Senhor é a nossa força. Quando nós alegramos o coração de Deus, nós estamos bem com o Senhor, estamos fortes no Senhor, porque o coração de Deus alegre inspira para nós confiança e intimidade. Nós nos aproximamos mais do Senhor quando isso acontece. Portanto, vamos fazer de tudo o que pudermos para alegrar o coração do nosso Deus, porque Ele é real. Tópico 3: a palavra de Deus deve ser ensinada. Deus sempre preocupou-se com o ensino, com a mensagem de evangelização. O ensino, de fato, liberta as pessoas, o conhecimento liberta as pessoas, porque conduz a consciência a passos mais seguros e certeiros, com maior confiança e com maior visibilidade. E Deus é o Senhor de toda a visibilidade. E o subtópico 1 disse: Deus ordenou que a sua palavra fosse ensinada a todo o povo, de 7 em 7 anos. Além da leitura da lei de Moisés a cada sábado que se fazia, que era um costume, os escritos e os profetas deveriam ser lidos e explicados ao povo a cada 7 anos. Está no livro de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 9, 10, 11 e 12. Vamos fazer uma leitura rápida. E Moisés escreveu esta lei e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca do concerto do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. E deu-lhes ordem Moisés, dizendo: ao fim de cada 7 anos, no tempo determinado do ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier comparecer perante o Senhor, maravilha, juntavam todos os israelitas e viam comparecer diante do Senhor, o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher. Lerás esta lei diante de todo o povo de Israel aos seus ouvidos. Ajunta o povo, junta todo mundo, homens e mulheres, meninos, e aos teus estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam e temam o Senhor, vosso Deus, e tendo cuidado de fazer todas as palavras desta lei. Deus sempre preocupou-se. Naquele tempo era a lei, hoje é a Bíblia Sagrada, a Bíblia do Senhor, que Ele inspirou homens e revelou a homens e mulheres para escrever esta palavra. O Senhor Deus de toda a existência preparou este livro para nos orientar, e Ele tem o interesse para que nós aprendamos a cada dia e nos aperfeiçoemos nesta palavra, porque aperfeiçoados nós estamos fortes, nós mudamos o nosso comportamento, o nosso entendimento, os nossos procedimentos têm consistência nesta palavra, e assim nós podemos caminhar mais certeiramente para que o nome de Deus seja glorificado. Subtópico 2: Jesus ordenou o ensino da sua palavra. Ele disse, a grande comissão, ordenou que seus discípulos ensinassem a todas as nações a guardarem tudo o que lhes tinha mandado. Está em Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20. Então o Senhor organizou uma grande comissão. E essa comissão depois prosperou através dos seus discípulos ou apóstolos. E essa comissão cresceu no meio da igreja para anunciar a palavra do Senhor, tudo que Jesus disse.
nós devemos ensinar as pessoas? Porque Jesus é a luz, Ele é a referência maior de toda a existência. Com Jesus nós não erramos, com Jesus nós acertamos o tempo inteiro. E quando nós erramos, nós temos a sinalização do Espírito Santo que nos chama e nos reorienta a reencaminhar pela palavra do Senhor. Portanto, irmãos, vale a pena, mas vale a pena mesmo você dar dedicação ao estudo dessa palavra, para que você possa ter um conteúdo para ensinar, mas ensinar com fundamentação bíblica, para que as pessoas possam aprender também. Subtópico 3. No subtópico 3, o apóstolo Paulo conhecia a importância do ensino da palavra do Senhor. Um grande mestre, Paulo, um grande professor, ele recebeu inspiração e revelação de Jesus Cristo para escrever para nós essa palavra. Uma palavra inspirada pelo Senhor. Ele falou assim, no capítulo 4, versículo 1 e 2, assim: Conjuro-te, pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues esta palavra, pregue a palavra do Senhor, ensine as pessoas, clareie a mente das pessoas. Você é luz, você sendo luz, você emite essa palavra, você ensina e as pessoas assimilam e vai sendo clareado, vai sendo transformado pelo poder dessa mensagem. E diz que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, redargue-as, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina, ou seja, paciência, esperando, não julgando, mas ensinando e esperando, mas ensine a doutrina do Senhor, leve a palavra do Senhor. As pessoas têm sensibilidade, Deus fez homens com sensibilidades, homens e mulheres. E é no fio da sensibilidade que entra a palavra, o Espírito Santo começa a trabalhar e a pessoa vai mudando o seu estilo de vida. Tópico 4. Resultados do ensino da palavra de Deus. Subtópico 1. O ensino da palavra gera temor. Temor aqui não é medo. Temor é um profundo sentimento de respeito, de aproximação ao Senhor. Deus fez os homens e mulheres, para que possa estar no ambiente dele em contínua comunhão, mas o homem deu as costas, nós sabemos, e está aí o mundo disparado, dando as costas para o Senhor, distante dessa palavra. Mas Deus requer temor a Ele, ou seja, reconhecimento, aproximação, para que nós possamos adorá-lo. E é na adoração que há comunicação. Quando nós adoramos a Deus, há uma comunicação com Ele. Não tem como você se comunicar com Deus de outra forma, a não ser adorando. Quando nós lemos essa palavra aqui, são princípios da adoração. E quando você lê com temor, não é? Querendo se aproximar do Senhor. Se você canta hinos a Deus, você está elogiando e também adorando, reconhecendo o poderio dele e a sua grandeza. Porque Ele é mestre, Ele é Senhor, Ele é único, é o único gerador de todas as coisas. Então nós precisamos nos curvar mesmo diante dele, porque Ele cuida de nós e nos dá o melhor para vivermos. Portanto, vale a pena, compensa investir na obra do Senhor. E Deus falou: ajunta-me o povo, e os farei ouvir a minha palavra, para que me temam todos os dias da terra em que viverem. Guarda os mandamentos do Senhor, para o temer. Está em Deuteronômio capítulo 8, versículo 6, escrito por Moisés. Então nós precisamos fazer isso mesmo, temer ao Senhor, porque o Senhor da nossa guarda, Ele é o nosso refúgio. Ele é o Senhor que nos protege, o Senhor que nos guarda, nos livra. Ele é o Pai eterno. Ah, Deus é maravilhoso. Por isso nós precisamos entender que nós precisamos temê-lo, deixando para trás todo o pecado, evitando todo o pecado do presente e seguindo a Jesus. Pelo temor a Deus, o crente cristão se aparta do mal, se desvia do mal e aborrece o mal durante o seu caminhar.
Porque quem teme a Deus não faz aderência ao mundo, nem ao campo das trevas. Ele prefere o campo da luz, que é o ambiente de Deus, na sua palavra. Esta palavra é quem nos faz o encaminhamento para que nós possamos ser luz na terra e também sal do mundo, para que as pessoas possam sentir prazer de servir a Deus, sentir alegria no caminhar com o seu Jesus. Com o ensinamento da lei de Deus por Esdras e Neemias, em Jerusalém, as pessoas se afastaram da idolatria, evitaram a pecar, confessaram seus pecados e evitaram. Apartaram-se dos deuses estranhos, que era uma prática deles, e adoraram ao Senhor em temor, e fizeram conserto ao nosso Deus. Nós sabemos que hoje em dia existe muita idolatria. Nós sabemos que as pessoas ainda adoram ou veneram a santos. E não é certo isso, porque é uma prática de adoração a ídolos. Gerar outros ídolos, sendo que o ídolo principal é Deus, o Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador, é o Deus eterno, o único ídolo, o principal e maior, o único de toda a existência. Eu fiquei pensando, multidões são arrastadas a seguir a uma imagem. Se fosse nos tempos antigos, Deus certamente iria punir esse povo, como aconteceu com o povo de Israel, que de tanto idolatrarem a ídolos, aborreceu o coração de Deus, e o Senhor permitiu que as 10 tribos de Israel fossem atacadas pelos assírios e levadas em cativeiro, deixando a sua terra em Samaria para outras regiões, para confundir a memória dos israelitas. E ali, praticamente, a memória daquele povo acabou-se com poucos resíduos, permaneceram alguns firmes, mas a maioria foi muito prejudicada por causa da idolatria. E aconteceu também com o povo de Judá, que foram para a Babilônia. Mas hoje, por causa do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, Deus olha para o sacrifício de Cristo. Aí Deus entrou em calmaria, suportando pacientemente para que todos possam se arrepender pelo sacrifício de Cristo, unicamente pelo sacrifício do Senhor e derramamento do seu sangue na cruz do Calvário, para que se arrependam e sejam salvos. Por isso que Deus não destrói as nações por causa do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Eu estive refletindo sobre isso quando eu preparava esta lição. Era muita idolatria e ainda continua muita idolatria na face da terra. Subtópico 2. O ensino da palavra implanta normas espirituais nos que seguem a Cristo. Essas normas dão forma às manifestações da nova vida daquele que se converte. Ele passa a ouvir a palavra do Senhor e entra no padrão de luz, no padrão de Cristo, no padrão desta palavra. E ele começa a agir de forma diferente, conforme está em Filipenses, capítulo 4, versículo 8. O crente passa a ser honesto. O homem que se converte ao Senhor deixa a sua vida pregressa e busca o caminho da honestidade, que está em Filipenses capítulo 4, versículo 8, que está assim escrito: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama,
se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensar. O apóstolo Paulo está convocando as pessoas que conhecem a Cristo e seguem o Senhor a refletir sobre esses pontos de honestidade, de justiça e de pureza e de amor, de coisas boas, boa fama, boa conduta, bons conceitos. Pensa nisso, porque é bom. Então segue esses passos, porque esses passos são os passos para chegar a Cristo. Então, o crente cristão, a pessoa que se converte ao Senhor, vai deixando para trás toda aquela impureza de desonestidade, de mentira, de estratégias de engano, para buscar essa palavra. E o apóstolo Paulo, aquele homem que Deus usou de forma extraordinária, está convocando a todos a buscar o que é verdadeiro, o que é honesto, o que é bom, e fazer o bem e amar o próximo. É maravilhoso. Essa palavra é maravilhosa para nós. Ela reconstrói o homem e coloca diante de Cristo como príncipe do Senhor. Então, seguindo a Cristo, quem mentia não mente mais. Nós sabemos que na igreja ainda tem pessoas que carregam o hábito de disfarçar daqui, disfarçar dali, mas o mundo está assim, lotado de pessoas que mentem. E mentira vira um hábito na vida das pessoas, mas o crente cristão, aquele que segue a Cristo, ele não mente mais, ele evita toda conversa fiada e toda mentira, ele rejeita, porque ele tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo sinaliza para ele. Há uma comunicação do Espírito Santo com aquele que serve a Cristo. Efésios capítulo 4, versículos 24 e 25. Vamos ler o que está escrito. O apóstolo Paulo, de uma forma extraordinária, inspirado e revelado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, nos escreveu: e vos revistais do novo homem. Quer dizer, aquele homem velho já não exista mais, deixa todas as coisas para trás, mas vos revistais do novo homem. Seja diferente, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade, pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros um dos outros. Veja a responsabilidade, não minta, fala a verdade, nós somos membros um dos outros. Eu não posso mentir, porque eu vou ferir a minha consciência e atrapalhar a consciência do irmão. E quando o Senhor disse, revistai-vos do novo homem, nós vamos ler Romanos 12, 2. Romanos 12, 2, assim está escrito: e não vos conformeis com este mundo. O Senhor disse, revistais do novo homem. E Romanos 12, 2 fala, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Revestir do novo homem e renovar o entendimento são duas coisas que se combinam. Nós não podemos mais entender e nem aceitar aqueles hábitos antigos, aqueles costumeiros deste mundo que foram ensinados e estão sendo ensinados ainda para muita gente, a mentir, a disfarçar, a roubar, a subtrair as coisas alheias. Deus diz, revistais de um novo homem, e não se conforme com este mundo, mas conformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, ou seja, uma mudança de consciência. Nós sabemos que o mundo coloca na consciência das pessoas um registro, uma imagem, e a pessoa sai alimentada por aquele registro e imagem e hábitos culturais,
de mentir, de enganar. De vez em quando eles fazem uma coisa ali, outra aqui, e fica tudo de acordo porque está todo mundo no mesmo nível. Essas pessoas são membros uns dos outros na mentira, então há uma aceitação. E eles vão levando a vida, às vezes não são mentiras graves, mas são mentiras que atrapalham a outra pessoa, talvez até ter um direcionamento equivocado. Mas o Senhor diz, olha, muda a sua consciência, muda a sua plataforma de entendimento, mude a sua plataforma de conhecimento, vai por esta palavra, porque ela é luz, ela brilha e ela traz um novo direcionamento para a sua vida. Então, quem mentia já não mente mais, quem furtava já não furta mais. Portanto, o homem com Cristo, ele recebe a renovação na ação do Espírito Santo. Portanto, quanto àquele que se apoderava dos bens de outras pessoas, ou que procurava levar vantagem em negócios, diminuindo a capacidade financeira das outras pessoas e retirando-lhe a possibilidade de prosseguir numa trajetória de vida mais confortável, esse aí que fazia essas coisas, com Cristo ele não consegue mais fazer, porque Cristo não combina com essas coisas, né? Cristo é a verdade, então ele procura buscar a verdade, porque ele está aprendendo com Cristo. Cristo agora é o seu mestre. Quando ele vivia no mundo, o mundo era o seu mestre, a cultura mentirosa, a cultura que levava as pessoas a distanciarem-se de Deus. Essa cultura era o mestre dessas pessoas. Mas agora, quando a pessoa muda do mundo para a luz, do mundo para Cristo, ele tem Cristo como referência. Aí ele já não rouba mais. Está em Efésios 4, 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Que maravilha, não é? É completamente diferente. A pessoa passa a ser uma pessoa ajudadora, que coopera, que dá a mão ao outro, não é? Que une. Ele gera unidade no meio das pessoas. E ali prospera o bem, prospera o amor, a fidelidade e também prospera a verdade. Quando a pessoa conhece a Cristo, como Ele é a verdade, o crente começa a mudar o seu estilo de vida e vai sendo processado. Tem pessoas que são processadas, a mudança é um tempo mais curto, outros demoram mais um pouco, porque a mente estava tão cheia de informação, que para fazer limpeza da memória da pessoa demora mais tempo. Mas tem pessoas que são mais rápidas. Eu fui mais ou menos, nem demorou muito e nem pouco, né? Eu fui aprendendo com o Senhor, a cada dia o Senhor me instruindo e também me corrigindo. Bom quando Deus corrige a pessoa, assim como o pai corrige o filho, a mãe corrige o filho, Deus corrige a nós. Nós temos a informação aqui dada pelo comentarista. O crente vive uma vida moral que é exemplo de pureza. Veja o que diz Efésios capítulo 5, versículo 3. Mas a prostituição, veja, a prostituição está aí disseminada na terra. E as pessoas defendem como uma coisa normal. Não é normal, é anormal. Porque o nosso corpo foi feito para a glória de Deus. E quando entra a prostituição, fica tudo muito tenebroso, depois vem as consequências morais, emocionais, vem as decepções, e depois fica a marca da tristeza. E quando Deus entra na vida de uma pessoa que se prostituía, Deus perdoa, mas fica registro de vergonha. E esse registro vai sendo dissipado aos poucos, mas fica sempre um registro na memória. Esse registro, essa imagem não desaparece. E quando se retorna a um assunto de prostituição para uma pessoa que teve uma vida assim, ele se lembra da sua vida pregressa e aquilo entristece, bloqueia algumas informações.
bloqueiam alguns fluxos de alegria na pessoa. Portanto, evitem a prostituição. Não dá certo, de forma nenhuma, para uma vida, tanto o homem quanto a mulher. E diz quanto a prostituição e toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós, como convém aos santos, ou seja, não pratiquem essas coisas, evitem, cuide da sua vida moral. Nós precisamos cuidar da nossa vida moral, cuidar dos nossos valores sociais. Os nossos valores são importantes, são escadas para nós prosperarmos no meio da sociedade. Precisamos ter convicção nesta palavra. Quanto mais nós estudamos, nós ficamos firmados nela. Quanto mais nós estudamos, nós cremos. E quanto mais nós estudamos, nós esperamos em Deus. E quando esperamos em Deus, vem, pode ter certeza que vem. Mas vem no calibre certo. Nós esperamos amanhã, aí chega a semana que vem, ou chega um ano depois, ou 10 anos depois. É porque o tempo de Deus é perfeito. O nosso tempo é imperfeito, a gente faz um planejamento, mas queremos nos antecipar. E Deus chega no tempo certo e coloca ali, Ele vai testando nós. E muitas vezes Deus coloca nós em um deserto, para nós passarmos e treinarmos a nossa vida espiritual, para construirmos os créditos espirituais, a autoridade espiritual, para louvar ao Senhor, quando nós pregamos, quando nós anunciamos essa palavra de Deus maravilhosa, para as pessoas que estão entristecidas e distanciadas do Senhor, para as pessoas que estão decepcionadas. E aqui o comentarista colocou: o crente jamais dá falso testemunho a alguém. É bom que não dê, faça tudo para não dar falso testemunho a alguém, porque não combina com o crente, não combina com a orientação dessa palavra do Senhor Jesus Cristo para a igreja. Então vamos ler aqui em Tiago capítulo 4, versículo 11. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Olha o que está escrito aqui. Não falei mal uns dos outros. Na igreja está assim, mas no mundo está assim, falando mal um dos outros, desconstruindo a unidade, distanciando um dos outros. É isso que o adversário quer, distanciar as pessoas e colocar inimizade. Distanciar as pessoas de Deus, que quando as pessoas estão distanciadas de Deus, fica fácil para o adversário entrar, porque ele não encontra luz, ele não encontra a palavra naquela pessoa, não encontra mais fé, ou então a fé está muito fraquinha, está quase padecendo. E aqui continua: quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, juiz. E juiz só tem um, que é Deus, o Senhor de toda a justiça. Então, o que nós precisamos fazer, irmãos, é estar sempre em unidade, orando um pelos outros. É claro que tem coisas que nós precisamos falar para poder evidenciar. A gente não pode ficar mudo o tempo inteiro. Mas falar mal é quando se fala com o propósito de denegrir a imagem do irmão, de prejudicar a sua referência e atrapalhar os seus conceitos e distanciá-lo do grupo, porque quem fala mal já corta a comunicação afetiva. O afeto e o amor é prejudicado. Então vamos evitar falar mal dos irmãos. É melhor darmos as mãos e andarmos em unidade. E se o irmão dá trabalho, a gente procura instruí-lo. Ele conhece, tem consciência de que essa palavra é a palavra que liberta. Então vamos estar atento aí. E por fim, subtópico 3, para encerrar. O ensino da palavra dá conhecimento. Eu já falei que conhecimento é luz. O conhecimento liberta as pessoas. Quando eu conheço um tanto de mim, que conheço que Deus me deu um potencial e que eu devo
construir conhecimento para que eu possa cooperar com a sociedade, com as outras pessoas, eu reconheço que eu tenho uma estrutura. E quando vem as pessoas me combatendo, ou mentindo com o meu nome e falando mal de mim, eu já reconheço que há uma fragilidade na personalidade daquela pessoa. Mas o conhecimento me permite eu acender essa luz, para entender que existe um probleminha na personalidade e no caráter daquela pessoa. Portanto, aquilo não vai me atingir. Eu vou superar, porque eu sou maior do que aquela fraqueza humana. Então, nós precisamos estar sempre atento à busca do conhecimento, porque o conhecimento dá ao homem simplicidade. Ele reconhece que ele é simplesmente um instrumento, não é uma autoridade do saber que possa estar por cima da razão, ou que possa atingir outras pessoas com o seu conhecimento. O conhecimento ele serve para beneficiar a si próprio e também beneficiar as outras pessoas. Portanto, o conhecimento é maravilhoso. E o apóstolo Paulo fazia sempre elogio à igreja de Corinto. Diz que foi enriquecida porque, pelo ensino da palavra de Deus, havia recebido conhecimento, não é? Então, na igreja nós precisamos ensinar. É uma atividade essencial, primordial, é o ensino da palavra do Senhor. É uma missão, é um ministério. Ensinar é um ministério, quando nós ensinamos a respeito dessa palavra maravilhosa. E por fim nós vamos ler Provérbios 24, 3. O que é que diz? O conhecimento consolida a força. Bora ver o que é que diz. Com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma, ou seja, a casa se firma. Então, com a sabedoria se edifica a casa. Eu costumo dizer que a sabedoria é o leme do conhecimento. O conhecimento, sem a sabedoria, ele pode ser prejudicial a si próprio e também às pessoas. E a sabedoria não se compra, não existe curso de sabedoria, nem existe universidade de sabedoria. Eu nunca ouvi alguém falar assim: eu estou fazendo o 3º semestre do curso de sabedoria. Você faz o curso de letras, faz o curso de engenharia, buscando conhecimento. Mas a sabedoria é uma espécie de a ética do conhecimento. A sabedoria é quem orienta a pessoa a aplicar o conhecimento. Como ele vai aplicar o que sabe? A ética. Porque o conhecimento deve gerar bem-estar e nunca mal-estar. Então o conhecimento definitivamente liberta as pessoas. E o ensinamento dessa palavra liberta o homem para a vida eterna. Liberta das coisas desse mundo. As coisas que são prazeres carnais já são retirados, são subtraídos para os prazeres espirituais. A Bíblia diz que a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. A carne aqui representa, no meu entendimento, o mundo, e o espírito representa Deus. Então há uma peleja entre a carne e o espírito, ou seja, entre o mundo e o reino de Deus. Mas a Bíblia diz que a carne é fraca, o mundo é fraco, o espírito é forte. Sim, Deus é forte. Então nós precisamos realmente guerrear, porque a nossa carne quer prazeres e constrói-se sentimentos e emoções dos prazeres para desfrutar desta vida pela carne. Mas o melhor desfrutar é desfrutar pelo Espírito de Deus. Por quê? Porque o Espírito de Deus nos dá a certeza, nos clareia sobre a eternidade. E nós sabemos que nossa vida aqui é temporária e na eternidade é para sempre. Então, irmãos, vamos buscar a ética para poder aplicarmos o que nós sabemos.
Ensinar com paciência é sabedoria. Ensinar com prontidão é sabedoria. Ensinar com fundamentação teórica é sabedoria. E como aplicar é sabedoria. Como ensinar é sabedoria. Vamos procurar a sabedoria para que nós possamos buscar relacionamentos saudáveis, ensinar as pessoas a terem relacionamentos saudáveis. Com a sabedoria, nós vamos muito mais além. Portanto, vamos pedir sabedoria ao nosso Deus. Aleluia. Fiquem com Deus.